E agora o ano começa. Agora começou para valer. Vamos lá? Vamos. 3, 2, 1. Gravando. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Julia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá, Pode. Um programa para você se sentir em casa E liberado para conversar sobre qualquer coisa. Ai, que delícia! E hoje pra gente falar sobre ser mulher. Ah, que delícia! Estamos em março, o mês do Dia da Luta pelos Direitos da Mulher. Julia Costa, você já pensou em algum momento, na boa, queria ter nascido homem? Várias vezes. Eu sei. Várias vezes. Inclusive hoje, que eu tô super menstruada. Olha, e de bermuda branca. Exato. E gravando, trocando de roupa toda hora. Desafiador, hein? É. Mas também há suas maravilhas, né? Uhum. E você, Poliana? Eu vou cantar a música. Eu gosto de ser mulher. Não, eu não pensei, porque, Sabia. cara, mesmo com tudo que a gente vive, que a gente sofre, que a gente pena, eu gosto de ser mulher. Eu gosto de tudo que envolve o universo feminino. Ah, eu gosto de ser mulher, mas if I were a boy, como diria Beyoncé, meu amor, eu iria pintar e bordar. Não iria, não. Não iria, não. Iria. E qual é a graça, você acha, de ver o mundo assim, pela nossa perspectiva, pela perspectiva feminina? Então, de fato, é muito mais divertido e colorido e complexo do que pela perspectiva masculina. Eu acho que a gente é mais inteligente. Agora vai parecer que eu... Vamos, Mas é eu isso acho mesmo. que a gente é muito mais inteligente, mais Aham, madura, aham. mais evoluída. Uhum. E, cara, nada no mundo vai fazer um homem dimensionar ou ter uma ideia da sensação de você estar num quarto cheia de mulher, só com mulher, se arrumando, onde cada uma tá fazendo um gatinho, a outra passando lápis na boca, a outra fazendo cachinho, a outra decidindo a roupa, a outra passando gilete na perna, a outra discutindo com o namorado no telefone. Tipo assim, nada no mundo dá esse gostinho para um homem, sabe? De você ficar 2 horas antes, se juntar com as suas amigas e se arrumar para uma festa. Por mais que você seja que nem eu, mais prático, não demore para se arrumar, você fica lá no quarto esperando a amiga Muito ficar bom. pronta. Porque essa sensação, eu acho que resume muito... I'm just a girl. Sabe? Acho que esse programa vai ser só cantoria. Acha? Com certeza, esse programa faz parte desse e mais um monte de conteúdo legal que rola em março, por causa do Dia Internacional da Mulher. Sim. E essa data foi definida pela ONU por conta da luta dos direitos das mulheres e principalmente os trabalhistas, né? Como sabemos, da queima dos sutiãs e da história da fábrica, que a fábrica pegou fogo das mulheres. Então, é inevitável nesse dia não pensar nas mulheres dentro do universo de trabalho. Você já soube de colegas homens que ganhavam muito mais fazendo um trabalho parecido com o seu, ou então que ganhavam a mesma coisa, mas entregando muito menos? Sabemos, né? Ainda é uma realidade. Sim. No meu meio, então, ainda é uma realidade. Eu acho que a gente passou a ter a consciência e passamos a nos posicionar mais para reivindicar pelo menos essa igualdade aí salarial, né? Porque a igualdade de poder é um outro lugar ainda de alcance para a gente falar aqui de uma outra batalha e outra conquista, mas ainda é uma realidade. Acho que em vários setores que você tem homens ganhando muito mais do que as mulheres e, por vezes, entregando até menos, infelizmente. E você foi, na sua grande maioria, dirigida por homens, né? A grande maioria dos seus trabalhos dirigida por homens. Nossa, quando eu comecei, eu não lembro de nenhuma figura feminina. Lá nos primórdios Sim. da TV, né? E depois eu lembro Denise Sarraceni entrando
E depois várias outras mulheres talentosas entraram, mas ainda assim era a sua minoria. Sim. Ainda hoje, né? Ainda hoje é a sua minoria. Eu lembro, na última novela que eu fiz completa da Globo, a Salve-se Quem Puder, que foi durante a pandemia, era uma novela incrível, porque era uma novela com uma equipe praticamente só de mulheres. Na sua grande Nossa. maioria, ele conseguiu formar. Então, eram as câmeras, Legal. pessoa do áudio. Câmera também. Câmera. Então, assim, porque tem setores que normalmente são ocupados por mulheres. Costura, camarim, Sim. maquiagem, dividido. Mas em outras áreas que a gente raramente via, lá a gente via câmera. Inclusive, a Cris, que fez com a gente Li e Léo, Sim. que era uma câmera que sempre quando ela gravava, ela botava uma rosa na câmera. Sempre tinha uma flor na câmera dela. Sim. E virou meio que uma característica. Mas é um meio completamente masculino, né? Infelizmente. Mas estamos aos pouquinhos penetrando e mudando. Ô, Júlia, você tem inspirações femininas na sua área profissional? Porque eu vejo que é uma coisa que volta e meia a gente troca muito, assim, né? Filme dirigido por mulheres, mulher indicada. As minhas grandes inspirações são mulheres. Eu amo a Anita Rocha da Silveira, que é uma diretora mulher e brasileira, que dificulta ainda mais. Amo a Greta Gerwig, óbvio. Amo Sofia Coppola. E eu acho que me identifico muito... Óbvio que eu não tô comparando, nem me comparando, nem comparando meus pais ao Coppola. Mas eu me identifico muito nesse lugar dela ser vista como uma Nepo Baby também. E de ter esse preconceito, né? Assim, que existe. Enfim, E ela soube mostrar o lugar dela ocupou o também, lugar independente, num lugar completamente diferente do Coppola pai. Também adoro ela. Ela teve, foi ali no lugar dela e ela trabalha muito com o feminino, né, nos trabalhos dela. Muito, muito. Então gosto muito dela, gosto muito também, esqueci o nome, mas que faz Saltburn, que eu até tinha te falado, que eu tinha visto. Oh, meu Deus, que eu é uma atriz. E que eu adoro o Promising Woman dela. Que ela faz também. Enfim. A gente coloca no programa aqui. A gente vai colocar o nome dela. Colocar. E, enfim, tenho diversas inspirações femininas, sim. E são as minhas grandes inspirações. Maravilhoso, né? Isso é muito bom. Eu adoro quando a gente compartilha essas coisas, assim, de diretoras, escritoras. Eu também. Ana Mulaiart, maravilhosa. Da gente estimular e se alimentar disso, né? Das nossas mulheres. Sim, com certeza. E como você vê as discrepâncias, digamos, de poder entre homens e mulheres na sua área de atuação? Ou até de empreendedorismo mesmo, né? Acabei me empolgando nisso, né? Quando eu respondi da discrepância, da diferença salarial ali. Porque quando se fala em termos de poder, então, de cargos de gerência e de poder, aí a gente sabe que é grande, né? Eu cheguei a pegar umas figuras femininas que fizeram muito diferença na minha vida quando passaram pelo poder. Engraçado que logo que eu comecei, a Guta era uma figura que nem era uma figura de poder, mas ela era um apoio ali do elenco. Ela ficava no RH, ela quem dava as cartas, mas ela era quase que uma terapeuta nossa também, sabe? E a própria Mônica Albuquerque, que trabalhou uma outra pessoa com quem tinha essa abertura a mais de sensibilidade que eu sinto que faz diferença. Sim. E no meio do empreendedorismo também é um lugar que, para a mulher ocupar o espaço, ela meio que tem um posicionamento, até mesmo nas suas vestimentas, para ser olhada diferente, para ser respeitada, para ser ouvida, para entenderem. Então é algo ainda, eu acho, bem forte. Bem forte. Você se diz uma feminista. Que fase da vida você se dá conta disso? Onde você percebeu, caramba, eu me vejo assim, eu sou feminista. Cara, eu acho que tentam levar esse lugar de feminista muito para um lugar pejorativo, né? Óbvio, para tentar diminuir ou acabar com a nossa luta. Mas eu acho que todas as mulheres são feministas num grau ou outro, sabe? Até porque
se não fosse pelo feminismo, a gente não teria nem a liberdade de trabalhar, nem de votar, nem do divórcio, nem da escolha de colocar ou não o anticoncepcional. Então, eu acho que todas as mulheres são, num grau maior ou menor, até as que se dizem mais conservadoras, são feministas. Porque a gente precisa do feminismo para as coisas básicas do dia a dia, né? Eu não sei em que fase eu me dei conta, né? Porque eu cresci já com um movimento muito crescente, né? No momento até o movimento Me Too, eu já era muito nova, então eu já cresci muito com isso presente. Sorte a minha. E você também trouxe muito isso sempre para dentro de casa. Durante muito tempo fui só eu e você, então isso foi ainda mais presente. Então acho que foi vindo sempre de forma muito natural, desde que eu me entendo por gente. Acho que a gente tem mulheres muito fortes na nossa Na família, nossa família, né? muito Então, independentes também. independentes, fortes. A gente sempre teve essa referência, assim, de mulheres num comando e muito, né, muito bem na Sim. vida. E muito antes da gente entender sobre feminismo, tiveram atitudes suas no trabalho que você, lembrando hoje, sabe que estava sendo feminista? Porque na vida pessoal, a gente contou algumas histórias aqui, tipo quando você deu um fecho maravilhoso na minha coordenadora do colégio, que me levou para a diretoria, para a coordenação, quando um garoto resolveu fazer bullying comigo porque você tinha posado para Playboy. Então, enfim, você lembra de algum desses momentos, de alguma atitude sua no trabalho que hoje em dia você olha para trás e vê que, cara, ali eu já estava sendo... Eu tento olhar aqui, mas eu acho que até na forma de conduzir as mocinhas e no amadurecimento que as mocinhas iam tendo, eu acho que a gente de alguma forma interfere. Me incomodava muito toda vez que tinha, porque aí ela sofre por fulano e chora. Eu dizia, cara, ela não precisa estar chorando para estar sofrendo por ele. Eu acho que, sem querer, eu sempre buscava caminhos que não tivesse que cair naquela fragilidade toda, naquela melancolia, naquele dizer, vamos botar essa mulher aqui sofrendo, mas essa mulher é forte, essa mulher é dona de si, ela está sofrendo, mas... Não tem exemplo melhor do que Fernanda Torres no Oscar, agora esse ano, fazendo uma mulher que estava num sofrimento maravilhosa. que, enfim, nunca sentirei na pele, se Deus quiser, e forte, né? Ela não chora no filme. Sim. Então, a gente não precisa ver lágrima pra... Não precisa ver a fragilidade, não precisa escorrer pela porta e sentar até o chão, sabe? Aquelas... se acabar de amores. Então, querendo ou não, pequenas sutilezas na hora que a gente está interpretando, a gente vai tentando ir fortalecendo essas nossas heroínas, nossas mocinhas e contando as histórias que inspiram tantas outras pessoas, né? Sim. Quando você fez vestibular lá atrás, você reparava se tinham profissões que mais colegas homens tentavam e que mais colegas mulheres tentavam? Engraçado. Eu acho que não, sabia? Eu acho que na minha época já não. Tinha mais homem fazendo engenharia, mas graças a Deus já na minha época tinha bastante mulher já, das minhas amigas, fazendo direito, medicina. Se vão continuar atuando no mercado, né? Se vão ter a mesma chance de ir crescendo no mercado, se desenvolvendo, assim como os homens, apesar da vida pessoal. Eu não sei, ainda não posso opinar, mas em relação à faculdade, não vi essa discrepância, graças a Deus. Eu acho que engenharia é um lugar onde tem muito homem. Quando eu estava fazendo direito lá atrás, 30 anos lá atrás, enfim, era um lugar assim que as mulheres estavam começando a penetrar. Tanto é que eu lembro que teve uma mudança no fórum, porque você acredita que quando eu frequentava o fórum, ainda era obrigatório saia, a mulher não podia usar calça? Mas tem muito escritório de direito que ainda tinha hoje que a ser mulher não pode usar calça. saia no joelho. Era um inferno. E depois, durante a faculdade, é que quebrou essa lei, essa política, e a gente passou a poder usar calça para ir para o Mas ainda hoje tem muito escritório tribunal. de direito. Muito louco, né? Inacreditável, gente. Mudando um pouco o foco agora, mas ainda sobre esse tema, você é mãe de 2 meninas, né? O quanto você levou disso em consideração nas decisões sobre a maneira em como criar a gente? Porque acho que é muito diferente criar um menino e criar menina.
É A gente diferente. até falou já um pouco. Isso né, que eu ia falar, acho que a gente já falou disso num episódio onde a gente tenta educar vocês com o empoderamento, a liberdade, a autonomia, a certeza. A gente quer que vocês tenham asas, mas ao mesmo tempo a gente fica ali num controle, digamos assim, no sentido de proteção por vocês serem mulheres nesse nosso mundo. Então, eu acho que com certeza tem esse olhar diferente, sim. Mas já um olhar diferente também de, poxa, tem que dividir as tarefas, já num lugar diferente de a mulher tem que estar ali junto com o homem. Quando engravidar, quando tiver filho, tem que cobrar do homem, tem que dar junto. Mas, com certeza, eu queria dar a liberdade, quero que vocês sintam e tenham esse sentimento, mas eu fico acompanhando ali, controlando muito de perto, com medo do mundão, né? Sim. Vocês e suas amigas já falaram sobre como seria se vocês fossem mães de outras meninas, assim? Ou você não teve amigas que já tiveram filhos para falar a respeito? Eu não lembro de ninguém, amiga sua. Da minha idade não, né? Só as minhas amigas mais velhas. Mas da minha idade só conhecida, amiga próxima não. Ai, gente, se eu engravidar hoje, ainda seria gravidez na adolescência. Ai, gente. Tá, e A educaria gente como não fala aí? sobre isso, sobre criar filho. Não, a gente é muito jovem. Ai, gente. Fiquei Você até tá com nervosa 24, agora. né? Eu, 25. desculpa. Acabou de fazer. Eu com 25 tive você. Eu sei. Meu Deus do céu, gente. Mas eu ainda sou uma adolescente rebelde. Não, a gente não fala sobre isso, mas eu acho eu acho que a grande diferença da minha geração para a sua é muito mais na atuação dos homens na paternidade, né? Na criação de filhos. Porque eu acho que a minha geração já cobra muito mais a presença ativa do marido e do pai ali na criação. Não só no... eu marco o médico, mas eu tenho que pedir para marcar o médico, sabe? Tipo, Sim. o gerenciamento da casa. Tipo, cara... Apesar da gente ter referências muito positivas na nossa família, né? De homens muito atuantes nesse cenário. o Tchelinho é Guto, muito o atuante. Tchelinho, né? Também como essas figuras, né? Mas acho que mais nesse sentido, assim. Acho que é importante a gente lembrar aqui que somos duas mulheres brancas e cis, ou seja, mulheres que se identificam com o gênero que nasceram. Então, a gente está falando, né, todo esse tempo aqui a partir de uma perspectiva. Sim. Mas existem outras existências femininas e que a gente vai trazer, sim, para o nosso sofá sempre que puder trocar aqui com a gente, tá? Bom, acho que esse recado super importante, pode ser deixa perfeita, Sim. pra gente chamar pro nosso sofá a nossa convidada maravilhosa de hoje. Vamos dar algumas pistas? Vamos. Olha, ela é atriz e jornalista de formação. Em 2023 esteve em 7 projetos no audiovisual e ano passado em 4. Uau! Participou da série da Netflix Nada Suspeitos. Rensga Hits, Vale Night, Até o Fim. Do stand-up Te Amar com a Língua Solta. Ops! Falei. Foi consultora de Fátima Bernardi no programa Encontro. Teve um quadro no programa só dela. E estrelou uma nova série de comédia do Prime Video, Toda a Família Tem. E esse ano, ela já lançou um livro novo dela, A Menina que Não Sabia que Era Bonita. Ou seja, gente, ela já fez de tudo, né? E ela é mãe, ela tem um coração de mãe muito parecido com o da minha mãe. Exato. Elas têm algumas coisas em comum. Temos mesmo. Vamos chamar aqui a nossa convidada? Vamos. Vem pra cá, Maíra ou Te Amar! Bem-vinda!
Maíra Azevedo, o te amar. Como é que você prefere que a gente te chame? Do jeito que você quiser me chamar, como for mais gostoso pra você, né? Eu sempre digo, eu sou Maíra Azevedo, eu sou te amar, e uma coisa complementa a outra, né? Mas do jeito que vocês me chamarem, tá bom. Maíra, Maroca, que é como minha mãe me chama. Maroca, que delícia. Parece miroca. Gostoso. Minha mãe é Mira, e eu chamo ela de Mentira. Miroca, às vezes. Porque eu tenho minha uma tia, Miriam, que eu chamo de Miroca. Bem-vinda. Total. Gente, essa mulher é atriz, jornalista, escritora, comediante, mãe do Aladê, da Ayana, da enteada Ana Luísa. Meu Deus do céu, ela é muita coisa e linda. Você quer acrescentar mais alguma coisa aí à Isso eu lista? sou fã. Maravilhosa. Eu que sou, imagina. Você é uma fofa. Eu tô muito feliz de estar aqui. Me senti muito Também. honrada com esse convite. Acho que vocês duas estão fazendo um programa muito legal, né? Porque a gente gosta de ver essa relação de mãe e filha, essa troca, que é muito bacana ver mãe e filha que são amigas, né? Tem esse processo de construção, onde cada uma apresenta o seu ponto de vista, que são duas mulheres admiráveis. Eu adoro acompanhar. Obrigada. Eu fiquei arrepiada, sabia? Mas e porque você falando isso, engraçado que a gente falou que há algo que a gente tem percebido nas pessoas trazendo de volta, porque normalmente quando a filha é pequena, a gente é colada, a gente é junto, e as pessoas estão muito surpresas de Júlia já ser uma mulher e independente, cheia de opiniões, amém, e opiniões diferentes da minha, e a gente tá aqui se respeitando, se conhecendo e trazendo. E aí as pessoas têm falado muito sobre isso. Que legal, mãe e filhas, eu quero estar mais perto da minha mãe, quero estar mais perto da minha filha. E a gente estava até falando de criação de filha, mulher, porque minha mãe tem 2 mulheres. Você tem um casal de filhos, além da sua enteada, que acaba virando mãe também. O Tiano é meu padrasto, mas Tiano é o Otaviano, é meu padrasto, mas é meu pai. E como é que é essa diferença, né, de criar um menino? Então, tem uma diferença por conta da estrutura social, das cobranças sociais que acontecem. Então, assim, Começa. coisas que... A questão da roupa, que a gente pensa que não, mas, tipo assim, coisas que o menino, eu era mais liberal, de que meu filho usava, ficar só com short dentro de casa, sem camisa. Com minha filha, eu fico muito mais preocupada por conta da vulnerabilidade que as mulheres encontram na nossa sociedade. Né? Então, assim, não é porque eu acho que minha filha não tem o direito de estar sem camisa. Eu estou tão preocupada de como a sociedade pode olhar para aquele corpo, mesmo sendo um corpo infantil, mas é um corpo de uma mulher, que eu estou sempre muito mais tensa, sabe? Sim. Com a forma como ela vai se vestir, nos lugares que ela vai frequentar, as brincadeiras que vai fazer. Então, é uma preocupação que me acompanha de forma... Ainda que eu criei o meu filho com essa consciência de que tem brincadeiras que ele não devia aceitar, toques que não são brincadeiras, criei o meu filho dessa forma. Com minha filha, eu fico muito mais atenta, né? E tenho o tempo todo com ela um alerta de dizer que mesmo dentro de casa, algumas pessoas não podem ser perigosas para ela, mesmo pessoas próximas. Isso é um pouco cruel, mas é importante ser dito, porque, infelizmente, aqui no Brasil, os dados revelam que o lugar mais perigoso para uma mulher pode ser sua própria Dentro casa. de casa. É uma coisa Ou que pessoas próximas. que até em outro episódio Fico a gente... arrepiada toda hora, que estranho. Que até a gente estava falando em outro episódio, né? Eu lembro quando eu comecei, assim, na adolescência, aí usando shorts, saindo sozinha, né, de casa. E aí minha mãe, ai, filha, não usa short tão curto, não bota shortinho com um topzinho. Aí eu lembro que eu pensava, ai, mãe, você é tão conservadora, tão não sei o quê. Mas não é... É pelo outro, né? Sim. Não é assim, é pela minha segurança, mas é o medo do que o outro pode fazer. Não é sobre... Se a gente vivesse num mundo utópico, onde a mulher pode sair na rua, o que a gente estava até falando no Cabaré, segura e tudo mais, ela não precisaria falar isso pra mim, né? Mas é muito mais com medo do que o outro pode fazer E comigo. da forma como as pessoas olham e o quanto o nosso corpo é julgado o tempo todo. Então, assim, a diferença na criação de meus filhos é muito mais por conta das cobranças sociais do que pelas questões dos valores. Assim, eu tento educar os meus filhos da mesma forma. Assim, questão de direitos, de acesso. Eu digo para os dois que eles podem fazer o que eles quiserem dentro do que é possível na nossa realidade, na nossa condição. Mas eu explico também para os dois que vão ter coisas que são limitantes e não sou eu que estou limitando. Sim. Existe uma estrutura social que, às vezes, tenta colocar uma barreira, e eu digo para eles, assim, essa barreira existe e a gente precisa pensar em alternativas eficientes para poder burlar. Sabe? Então, assim, eu fico o tempo Perfeito. todo com essa preocupação. E isso que eu estava falando de sua mãe, eu falei para meu filho, né? Eu tenho um filho adolescente, que essa semana eu conversei com ele, eu falei assim, eu acho que eu não vou mais conseguir argumentar.
e eu vou esperar o tempo passar e a gente vai ter essa conversa novamente. Porque às vezes o filho acha, né, o filho, a filha, acha que a gente está sendo conservadora, que a gente está sendo, ai, tão ultrapassada, ai, que saco. Naquele momento. E aí, em algum momento, vai entender, porque assim, existe também, é um lugar muito cruel da maternidade, que a gente tem que estar fazendo determinadas cobranças, está tendo que fazer determinados alertas, que pra gente que é mãe, chato também. é doloroso. Sim. Sabe? Eu tenho certeza que sua mãe não queria falar, ai, não bota esse short. É. E às vezes precisar falar isso, dizer assim, filha, não toma outro banho, sabe? Vai, faz isso. Não é muito pelo contrário, né? É um amor tão grande que é, deixa primeiro eu falar, antes que alguém fale com ela de uma forma dolorosa. Mas No intuito de proteger sempre. Com Como é que é a certeza. sua tatuagem? Mostra isso, a tatuagem Tempo Rei, que com o Tempo tempo... Rei. O mestre Gilberto Um Gil já mestre, dizia. exatamente, um mestre. Mas antes de você chegar aqui, a gente também chamou atenção para o fato de que somos duas mulheres cis e brancas e que essa nossa batalha pelos direitos iguais entre homens e mulheres tem as suas camadas, né? Então, quem estuda sobre o assunto chama de interseccionalidade, não é isso? Explica pra gente dessa sua forma maravilhosa, com essa aula linda que você sabe dar. Tem uma autora baiana, que inclusive é uma grande amiga, que é Carla Cotirini, que ela fala muito sobre isso, né? A gente precisa entender que, por exemplo, vocês como mulheres brancas vão passar por várias opressões, mas eu ainda vou acumular algumas outras por ser uma mulher preta, né? Eu sou uma mulher preta nordestina, vocês são mulheres brancas que vivem aqui no Sudeste. Então tem esses olhares que são diferentes, nós somos de classes sociais diferentes. Então, cada situação que a gente faz parte vai acumulando as opressões ou nos livrando dela. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Vocês vão sofrer a violência de gênero, mas vocês não vão sofrer a violência racial, que é aquilo que eu falo da dupla preocupação, como a gente estava conversando lá no camarim. Sim. Quando eu estou em alguns lugares, eu sofro a violência, né, de gênero, mas às vezes uma mulher branca pode se comportar como a minha opressora. Quando a gente vê casos de mulheres que estão em condições análogas à escravidão, muitas vezes elas estão trabalhando na casa de mulheres brancas que não conseguem olhar para ela como uma pessoa igual. Porque tem essa questão da animalização e objetificação dos corpos pretos, onde para algumas pessoas os nossos corpos estão ali sempre prontos para servir. Então a gente precisa ter essa compreensão de que, muitas vezes, por mais que a gente faça parte de um grupo historicamente que é oprimido, a gente também pode exercer algum tipo de opressão, a depender de onde a gente esteja socialmente. Então, a interseccionalidade fala exatamente sobre isso. Eu, como mulher negra, e quando eu vejo várias vezes, né, várias mulheres falando assim, o quanto do direito da mulher de conseguir trabalhar. Mulheres pretas nunca precisam lutar pelo direito de trabalhar. Muito pelo contrário. Mulheres pretas precisam lutar pelo direito de descansar. Né? A maioria das mulheres em empregos domésticos são mulheres pretas e essas mulheres muitas vezes começam a trabalhar quando ainda são crianças. Então, quando a gente vai lembrar da história do nosso país, é um país que é forjado a partir da exploração de um povo que foi objetificado e tratado como mercadoria, essas mulheres eram vendidas para servir outras mulheres. Então, assim, as sinhazinhas, né? Então, assim, na nossa história, quando eu vou parar para pensar, quando eu chego aqui na minha terceira geração antes de mim, eu vou barrar na escravidão. Como é que pode, né? Sabe? Tão próximo. É muito próximo, tipo assim, eu conheci minha bisavó, e eu venho de uma família negra que é um pouco diferente. Então, assim, eu venho de uma família negra que tinha um processo de conscientização e que tinha acesso. Minha bisavó foi uma mulher que não foi escravizada, mas que trabalhava como mercante, sabe? Como ela era uma mercadora. Ela é uma mulher que vendia na rua. Então, assim, isso já era visto como algo Uma exceção. excepcional, sabe? Como uma exceção. Então, assim, ela não estava trabalhando na casa de alguém. Então, eu vim de uma família preta, onde a minha bisavó não trabalhou na casa de ninguém. A minha avó não trabalhou na casa de ninguém. E a minha mãe não trabalha na casa de ninguém. É uma história de exceção. Mas isso não quer dizer que isso não esbarra naquele olhar onde a pessoa olha para meu corpo e acha que o meu corpo está sempre pronto para servir. Sim. E até a necessidade aí do próprio feminismo, né? Da gente ter o feminismo da mulher negra, do feminismo das mulheres brancas. Porque as questões são mais profundas ainda, né? Tem mais camadas, conforme você falou. A gente não vai estar no mesmo... A gente pode até estar no mesmo barco, mas cada um em um local diferente. Sabe? Lembra da história do Titanic? Assim, algumas mulheres vão ser salvas primeiro, outras não vão ser nem vistas como alguém que merece ser salva. Assim, quando a gente fala da história, né, da solidão da mulher negra,
ela não perpassa apenas pela questão amorosa, pela questão do romance. Tem essa questão do afeto, dos lugares. Eu sempre peço para as pessoas pensarem assim, para as pessoas brancas, né? Faça uma reflexão. Quantas pessoas pretas estão no seu grupo? Assim, pensa no seu grupo de WhatsApp. Quantas pessoas pretas estão ali? Quando você vai fazer uma festa, quantas pessoas pretas você chamou? Pra gente que é preta e que começou a acessar alguns espaços, eu sempre falo do teste do pescoço. Eu chego em um lugar e eu começo a ver quantas pessoas pretas tem. Sabe? Além de mim, quantas pessoas pretas tem? E essas pessoas pretas estão em qual posição? Elas estão servindo ou elas estão também se divertindo? Sabe? Então, a gente precisa fazer essa reflexão. E a gente está vivendo em um momento que a gente está regredindo. Né? Os direitos eles estão sendo cada vez mais aniquilados e a gente não está se dando conta. E quem está perdendo esses direitos vai começar a se dar conta com o passar do tempo. Sim. Então, se a gente trata isso como se fosse uma bobagem, que existiu todo um processo cultural de tratar isso como se fosse uma bobagem, porque a gente começou a perder e agora que a gente está perdendo, é que a gente está sentindo. Sabe? Então, a gente tem que ficar muito atenta, inclusive, para perceber que aqueles direitos que pareciam que eram assegurados, eles estão na corda bamba. Quando você fala isso do barco, me lembra muito também aquela teoria da Valesca Zanella que eu adoro, que ela fala da prateleira do amor. Que existem, é que nem no mercado, né? Eu fiz comunicação na faculdade, a gente aprende que no mercado as marcas pagam mais caro para estarem nas prateleiras que são mais próximas do olhar. Então, essas prateleiras que estão mais aqui são sempre as maiores marcas, as que já têm mais potencial de pagar. E aí, nas de baixo ou nas muito em cima, vão estar aquelas que estão começando ainda. E aí, ela usa essa teoria para falar das mulheres também, ali na prateleira do amor, né? Que os homens vão até a prateleira nos escolher e a gente fica nesse lugar de se colocar na prateleira esperando ser escolhida. E aí, uma mulher branca, loura, magra, vai estar aqui, nessa prateleira das marcas mais caras. Aí uma mulher branca, loura, gorda, vai estar numa prateleira mais abaixo. A mulher preta, gorda, LGBT, vai estar lá embaixo, sabe? Então, e aí vai... me lembrou muito essa teoria dela também, que ela fala muito bem. E aí eu ia te perguntar, em 2025... Você ainda, com certeza, está tendo que explicar isso para outras mulheres, né? Infelizmente. Júlia, eu vou te falar uma coisa que é muito cruel, mas que às vezes as pessoas fazem... Eu sempre digo que a dúvida é um grande privilégio. Não saber, a desinformação é só atestado de privilégio. Porque olha só, você é uma menina, né? É uma menina pra mim, aos meus olhos. Eu sei que você é uma mulher adulta. Inclusive, eu tô ela vendo... é uma adolescente, ela diz. E eu tô vendo o esforço de sua mãe de falar duas mulheres, porque ela falando de você é muito fofo. Fazer um momento de spoiler, ela fala de você como se você e a Olivia tivessem a mesma idade. Ela, minhas meninas, e mostra celular, tô te contando aqui em off. Ela fala de você como se você fosse a menininha dela pequena. Você é maior do que ela. E ela fala assim. Mas assim, eu ainda preciso explicar para muitas mulheres, mas eu sempre digo que é um privilégio se manter desinformada. Dizer, ai, gente, eu não sabia sobre isso. Porque assim, eu não tive o direito de não saber. E quando eu te disse que você é uma menina, olha só, você é uma menina, que você tem metade da minha idade, e você já tem informação sobre isso, você escolheu se informar, você decidiu se apropriar desse assunto, desse debate, porque ele passou a ser importante para você, mesmo você não passando ou sendo atingida por ele. Tem uma questão de escolha aí. Eu sempre digo, a desinformação em 2025 é privilégio, é uma escolha. Sabe, você estava falando sobre a prateleira do amor, e ela perpassa exatamente também pela objetificação dos corpos femininos. Porque quando tem ali aquele lugar a mulher que vai ser vista como o símbolo de status. Então, assim, o cara rico ele vai querer uma mulher jovem, né? Que isso é importante também dizer. Porque o quanto que a gente é tratada, né? Uma mulher jovem, uma mulher bonita, que tem que estar plastificada. Então, ela tem que ser apresentável, porque ele quer mostrar assim, olha como eu sou tão bem-sucedido, olha a mulher que eu tenho do meu lado, olha o meu troféu. Que a gente está voltando no tempo, que inclusive agora tem muita gente reivindicando esse lugar de esposa troféu, sem se dar conta nesse pedaço da objetificação. Então tem esse lugar ali daquela mulher jovem, daquela mulher bonita, porque ele quer mostrar. Tanto que a gente vê vários depoimentos de mulheres que contam que depois de um certo tempo foram, abre aspas, trocadas. Eu estou usando abre aspas porque eu detesto esse termo, mas é assim que a gente percebe que várias mulheres falam. Foram trocadas por outras mais jovens novamente. Porque tem todo esse processo de querer mostrar aquela mulher como uma mulher total assim, ó, eu sou tão bem-sucedido que eu tenho essa mulher aqui do meu lado. A gente vê muito isso com jogadores de futebol, né? E que tem todo um processo
dessa objetificação que mostra, né? O cara bem-sucedido, ele não pode estar com, abre aspas, qualquer mulher. Então, ele não vai poder estar com a mulher preta, gorda, sabe? E ainda tem uma parada que é os caras que ficam com as mulheres mais velhas, que ficam com as mulheres, que são as mulheres que não estão nas prateleiras à altura das revistas, eles tratam essas mulheres como se a gente tivesse que agradecer a eles. Olha aí, eu tô com você, olha o favor que eu estou te fazendo. Então, e falar sobre isso, eu sempre digo assim, é a gente viver em um processo constante de letramento, de ter que estar palestrando, explicando, não, você não está me fazendo favor, sabe? Eu que quero estar com Eu você. que quero estar com você. E aí, eu tenho cada vez mais tentado fazer esse processo de eu não quero mais ser escolhida. Eu sou casada hoje em dia, mas assim, eu não quero mais ser escolhida. Quem vai escolher o homem que vai ter a honra de deitar do meu lado sou eu. É você. Mas esse é um processo muito cruel, porque por muito tempo a gente sempre foi apresentada que o cara que tinha que cortejar, o cara que tinha que chegar até a gente, a mulher que chegava, ela era oferecida. E se ela fosse oferecida, ela ia ser Desesperada. descartada. Né? Então, a sociedade tratou a gente, onde a gente tirava da gente, inclusive, o direito de De escolher. escolha. E isso é muito recente. O patriarcado tratou a gente como mercadoria. Então, o cara chegava lá e dizia, eu quero sua filha, acertava com o pai, pagava por isso. E a gente não pode esquecer, pagava, tinha um dote. Então, assim, estou te pagando aqui a 50 mil reais para casar com sua filha. E não importava o que você sentia, você tinha que deitar com aquele cara que sua família recebeu o valor do seu dote. Olha só, eu tenho a honra de conhecer você, né? A gente, né? De acompanhar tudo ou quase tudo seu que a gente pode. E quem não acompanha você no seu dia a dia, que qualidade você acha que você podia exaltar, que você, como mulher, você, Maíra, tem? E que nem a gente ainda conseguiu detectar. O que você acha que tem aí? Flávia Alessandra, em primeiro lugar, eu vou começar aqui. Você falar que você tem a honra de me acompanhar. Minha filha, eu lembro de você, eu era novinha aqui, a Flávia Alessandra toda organizada. Aí, quer dizer, eu já tô velha, a Flávia Alessandra tá mais nova do que eu. Não, senhora, não, senhora. Toda organizada aqui, fazendo vilã e faz vilã bonita. Daqui a pouco faz a mocinha e faz bonita também. Então é uma grande honra estar aqui, porque eu vejo essa sua capacidade de ser múltipla, né? E ainda de ser essa pessoa tão generosa nos espaços que você ocupa. E isso é muito legal. Assim, eu vejo colegas que já trabalharam com você, todo mundo fala do quanto que você é um ser humano incrível. E eu acho que essa é uma característica que toda mulher tem, sabe? Essa generosidade que a gente tem. Porque a gente é educada para ser generosa. Quando ali o pessoal do Camarim estava falando dessa sua capacidade de querer receber todo mundo bem, a gente é educada para ser generosa, sabe? A gente está sendo educada sempre para receber todo mundo bem, a gente quer sempre dar o nosso melhor, que é essa capacidade de maternar, mesmo quando a gente não é mãe das pessoas, sabe? Então, assim, talvez seja essa uma característica minha que as pessoas não conheçam, né? Quem não convive comigo, mas eu adoro maternar, eu adoro cuidar das pessoas desse meu jeito, mas eu adoro cuidar, eu sou muito cuidadosa. Eu quero resolver os problemas de todo mundo. Eu acho que eu sou uma produtora da vida real. Tem um problema, eu quero resolver. Eu queria que todo mundo tivesse bem. Sabe? Esse é meu maior sonho, assim. Maravilhosa, eu te entendo. Te entendo muito, te entendo muito. Eu acho que eu pareço muito com Maíra. Acho que eu pareço muito. E vocês já repararam que antigamente a gente exaltar a beleza de uma mulher era uma coisa que era considerada supérfluo, fútil, né? E hoje em dia a gente está aqui exaltando umas às outras, falando também da aparência. Porque é essencial, né? É muito importante a construção da própria imagem. Então, a gente se olhar e a gente se amar é essencial, né? Também. A gente precisa estar bem com a gente. E isso é tão importante para mim, Júlia, porque eu até acabei de escrever um livro infantil sobre isso. Eu gente não puxou o gancho, cresci sabendo que eu era bonita. Quando eu falo da beleza de Flávia Alessandra, é porque era a beleza que a gente via na televisão, como uma beleza. Eu lembro quando ela fazia Porto dos Milagres, né? Ela de Iemanjá, e aquela coisa, aquela beleza ali, todo mundo, meu Deus do céu, que mulher linda. E eu olhava e dizia assim, eu nunca vou ser linda, porque eu não pareço com ela. Então, esse processo de receber, imagine, aí hoje em dia eu tô aqui ouvindo Flávia Alessandra dizer que eu sou bonita. Isso é um lugar potente, é um lugar que faz com que a Maíra daquela época vá para casa feliz. Sabe? Sim. Tem esse lugar também. Então, assim, a gente reforça a nossa autoestima, ainda mais de corpos que antes não eram vistos como bonitos. Isso é fundamental, porque a autoestima está para além da aparência. Esse processo de reconhecer as belezas, e eu gosto de falar de belezas no plural, mostra que a gente está aqui, é capaz de tudo, porque por muito tempo, o que eu acreditava é que eu era só inteligente, que eu era só engraçada. Eu não conseguia me enxergar como um corpo belo.
sabe como é? Eu não conseguia me enxergar como uma mulher bonita. Então, esse processo de construção, de olhar para mim e dizer, eu gosto do que eu vejo. Que bom que tem Flávia Alessandra, que ela é linda, mas eu também sou linda. Sim. Desse meu jeito aqui. Exato. Sabe? Então, assim, mas esse é um processo de construção. É. Porque, por muito tempo, o que a mídia me dizia, e a gente tem que... Isso é muito importante de dizer, porque a nossa educação, ela é formada e forjada também a partir das nossas leituras e a partir do que a gente consome. A mídia me dizia, você não vai ser a mulher que é desejada, você não é a mulher bonita. Né? Então, até a gente conseguir fazer esse processo de olhar, e aí eu sempre digo, onde o movimento negro ele foi fundamental para poder fazer essa construção de autoestima, né? Quando sai com aquele projeto Black is Beautiful, sabe, os Panteras Negras, com esse processo de construção, de falar que a nossa beleza natural, o nosso cabelo crespo, e que é um processo muito recente, porque começa na década de 70, aí depois a gente, porque a gente sempre viveu essa onda, né, de altos e baixos, vai fazendo a gente ir se olhando com um pouquinho mais de carinho, mas quando a gente começa a lutar pela questão de inserção de pessoas pretas, né, nos programas de televisão, e pode observar, esse aumento da presença de pessoas pretas também colaborou diretamente para o aumento da autoestima de pessoas pretas, porque a certeza, representatividade, você se reconhece, de né? fato, muda a vida das pessoas. Quando Uma você coisa tá olha atrelada à outra. e você vê uma pessoa parecida com você, você faz, é isso aí que eu quero ser, sabe? Lógico, você se reconhece. Eu quero aproveitar Sim. que a gente está nesse gancho falando de beleza, de autoestima, de se reconhecer e agradecer, porque está sendo possível esse programa aqui, graças à nossa parceira, Royal Face, que é uma Sim. clínica de estética, uma rede de uma clínica de estética, da qual eu, inclusive, sou sócia de tanto que eu acredito, porque a Royal Face conseguiu vir e olhar como uma forma de democratizar o acesso à beleza. E eu acho isso sensacional quando a gente diz lá que a gente admira todas as belezas, que cada ser é único, exalte a sua beleza, exalte o que é bonito em você. É sobre isso que a gente está querendo conversar. Então, queria aproveitar para agradecer. E fico aqui pensando até, porque nós mudamos, a gente falou de idade, os nossos corpos vão mudando com a idade, o nosso rosto vai mudando, então a gente poder se permitir, eu quero sim dar mais inteira, segurar um pouquinho, mas ainda me reconhecer no espelho, eu quero sim poder fazer aqui o acolá, a gente até falou disso num outro episódio também. Então, é muito bom quando a gente busca a melhor versão da gente para a gente se amar também. Falando aqui em nome da nossa Royal Face. E eu vou pegar um gancho do que Júlia falou, que é muito importante, né? Antigamente, falar de beleza era ruim e estética também era como se fosse até feio, né? Vai falar de estética. Hoje em dia, falar de estética é empoderamento. Dizer assim, não, eu quero sim, eu quero aplicar aqui um pouco de botox. Eu vou lá, fazer isso por mim. Eu quero assim... E é uma questão de escolha, de um processo de compreensão e também de empoderamento. Porque, assim, eu quero fazer porque eu quero fazer, eu gosto da minha beleza, eu quero reafirmar esse traço meu. E eu acho isso tão importante porque é tirado da gente esse direito de falar da estética, né? Ou se você pensasse nisso, quisesse cuidar disso, era visto como se fosse alguém fútil. Exato, Sabe? E aí, de foi o que a gente repente, falou. você faz, não, quando você vai vendo a quantidade de mulher que estudou cada procedimento, como cada coisa, a quantidade de depoimento que a gente ouve de pessoas que se sentiram mais seguras no mercado de Recuperaram a trabalho, autoestima, recuperando sua autoestima, seu amor próprio, porque passou por um procedimento estético. Meu amor, se dependesse de mim aqui, eu queria entrar e dizer, peraí, bora aqui resolver umas coisinhas aqui que eu tenho, e só sair no outro dia pronta. Total. Mas a quantidade de histórias que a gente tem bonitas, que a gente ouve de pessoas que nunca sonharam em entrar numa clínica de estética porque achavam que não pertenciam àquele lugar e, de repente, vão e conseguem mudar algo que era o que incomodava há muito tempo, uma cicatriz ou algo que... E ela passa a se olhar de novo no espelho com um passo pequenino e aquilo empodera ela, aquilo faz ela crescer e se sentir potente, dar passos de independência, de sair de relação tóxica, abusiva. Quando sua autoestima ela tá abalada, você, às vezes, você tem a insegurança, você não consegue falar em público, você fica em uma relação porque você acha que aquele cara ou aquela mulher tá com você. Ela me aceitou do jeito que eu sou. Ninguém e mais quando vai me você aceitar. resolve aquela questão, você fica mais segura, você tá decidida, vou fazer porque eu quero, sabe? Eu tava falando com você antes, né? Eu tenho brachdátila. Hoje em dia eu consigo falar sobre isso, Mas eu ainda tenho várias questões, sabe? Assim, e quem tem brachdátila vai entender do que eu tô falando, assim. Por muito tempo eu não ficava descalça nos lugares, eu ia pra praia, meu pé ficava enterrado.
Porque eu ficava sempre... É uma insegurança que me tomava. E eu fico muitas vezes lembrando que quando eu era adolescente, eu dizia assim, meu Deus, será que algum cara vai querer namorar comigo por conta do meu pé? Olha quantas vezes isso me questionou. Eu me lembro que eu assisti um filme que eu nunca esqueci, um filme com Ed Murphy chamado O Príncipe das Mulheres. Não é O Príncipe em Nova York, tá? É um outro filme. É O Príncipe das Mulheres, que ele tinha uma história de amor, até que ele termina com Halle Berry, que ela faz o par dele. E é a história do filme que ele ficava com várias mulheres e no final da noite ele olhava o pé da mulher. Se o pé da mulher fosse feio, nunca mais ele queria voltar para aquela mulher. E eu me lembro que no dia que eu assisti aquele filme, eu tive uma crise de choro, que eu dizia assim, é o que vai acontecer comigo, sabe? E aí eu tô falando sobre isso porque assim, a estética, ela não é uma bobagem. A estética pode mudar por completo o olhar de uma pessoa sobre ela mesma. E a gente precisa ter essa compreensão. Maravilhosa. Quer seguir você? Tem que se concentrar, porque ela é perigosa falando, ela seduz a gente. Eu tô prestando, mas é que era você, né? Ah, era eu mesmo. Você vê, eu falo dela que ela seduz a gente, enquanto vai falando e a gente se perde. Você pediu pra trocar? Olhar para o espelho e amar o que a gente vê no mundo com tanto hate na mulher é uma vitória mesmo. E era gancho para o que você estava falando, porque é isso. É sempre a mulher sendo julgada, é o corpo da mulher sempre em questão, e são os haters falando. E nós, então, que somos pessoas públicas, as pessoas se sentem nesse direito, né? De falar sobre tudo, né? Eu, hoje em dia, fui aprender na minha mãe. Eu me lembro que teve um dia uma menina que veio falar da cor da minha virilha, que minha virilha era escura. Gente. Eu até falei, ia ser estranho se ela fosse clara, né? Eu sou uma mulher preta. Oh, Não. E era um problema. E olha que engraçado, isso nunca tinha sido uma preocupação para mim. Porque por mais que a gente diga que não, a gente termina, às vezes, sendo picada, né? Por esse mosquito. Eu digo, gente... Aí eu comecei a prestar atenção na cor de minha virilha. E falei Às assim, mas eu vezes coisas que você não reparar, é horrível isso. mas assim, e eu percebo, Flávia, que isso tem muito mais a ver com aquela outra pessoa. Essa é a grande verdade. É. A gente foi ensinada mesmo a olhar um corpo da mulher como algo público. Então, todo mundo pode dar uma opinião, todo mundo pode, né, chacoalhar, todo mundo pode dizer, né? E aí, quando as pessoas vão percebendo que a gente está muito bem resolvido, e parece que assim, quanto mais bem resolvida a gente está, mais as outras pessoas querem tentar acabar com a nossa resolução, É que você sabe? se torna um perigo quase, É. né? Com essa segurança sua, Sim, né? Mulheres seguras são perigosas, não é? Exatamente, porque assim, é muito bom você atingir alguém, né? Porque parece que quando você consegue atingir alguém, você pode dormir melhor com os seus problemas, sabe? Aí tá vendo aí, ó, Flávia Alessandra, ela também nem é tão segura assim, sabe? Porque aí eu consegui, eu tirei aquela mulher que pra mim era a mulher perfeita, o meu símbolo de beleza do eixo dela. Parece que tem um prazer nesse lugar, sabe? De desequilibrar. É sim. E o risco da gente se odiar é tão fundo que pode acontecer cedo, né? Desde cedo na nossa vida está presente, ainda mais hoje com rede social e tantas telas. Você tem um livro infantil que a gente já falou aqui, maravilhoso, por sinal, a menina que não sabia que era bonita. Tem a sua filha mais nova, a Ayana, que eu vi num post seu do livro que você fala que você escreveu esse livro para sua criança, mas que você muitas vezes vê a Ayana também nesse lugar, né? Da criança que pode não se ver bonita. Eu acho que hoje a Ayana cresce num mundo muito melhor para ela do que provavelmente foi para você. A gente tem uma princesa preta já, mas já é um início de alguma coisa. A gente tem mais referências na TV. Então, já é um avanço do que foi para você a sua infância. Mas queria que você falasse um pouco dessa construção dessa autoimagem e o que você tenta fazer de diferente para ela, que você gostaria de fazer para sua criança, assim. É engraçado, Júlia, porque esse livro surgiu... O livro tá aí. Ô, Diogo, pega ali o livro para mim, na minha bolsa. Esse livro surge exatamente porque um dia eu perguntei, filha, você é tão linda, sabia? E ela falou, não sei. E aí, quando ela me respondeu assim, com tanta tranquilidade, que ela sabia que era bonita, eu parei para pensar e na época dela eu não sabia. Eu não me achava bonita, eu não me enxergava. Então eu percebo que ela já sai na frente, né, nesse lugar de ter compreensão da sua beleza. Gostoso, Mas, bom. mais uma vez, eu tenho consciência que assim, dentro de casa ela está em um espaço seguro. A beleza dela é celebrada. Fora de casa, e Maria Cida Bento fala uma coisa que é muito importante, que é a escola é o primeiro lugar de tensão racial. Então, assim, ela estuda em uma escola que a maioria dos seus colegas são crianças brancas. Será que a beleza dela sempre vai ser vista dessa forma? Eu quero acreditar que sim, porque eu acredito em uma mudança, sabe? Eu não posso achar que eu vou estar sempre no passado, preso ao passado. Mas, infelizmente,
a gente sabe que pode acontecer. E essa possibilidade me deixa um pouco tensa. Então, eu estou ali o tempo todo reafirmando, né, o cabelo dela, o black dela, o quanto que ela é linda. E eu acho que tem esse lugar, porque a minha mãe não tinha esse processo de construção dessa minha autoestima. Não porque minha mãe não fosse uma mãe boa, mas minha mãe estava tão preocupada em me proteger que era, bora pintar o cabelo, bora passar creme nas pernas. Porque era a forma que ela tinha de tentar suavizar o olhar perverso do outro sobre o meu corpo. Então, eu fui criada com o meu cabelo sempre muito trançadinho, sempre com muito, a perna sempre hidratada, O livro. sabe? Sempre nesse lugar. Né? Sim. E minha filha já tem esse direito de sair com o cabelo, sabe, É linda dela. essa capa. linda, É, é muito linda. linda. Eu tenho muito orgulho, assim. E que pra mim foi muito massa falar desse livro, porque eu escolhi duas mulheres que são mães pra fazer o prefácio. Eu escolhi Thaís Araújo e Ivete Sangalo. Thaís por ser um referencial de Sim. beleza, né? Porque quando a gente crescia, que a gente viu Thaís Araújo na televisão, pronto, agora eu acho que eu posso ser bonita também. E Ivete, porque é uma mulher, uma cantora potente, mas que é mãe também de crianças brancas. E a gente precisa ter essa compreensão de que esse debate, né, sobre eliminar o racismo, sobre construção de identidade de pessoas pretas, ele não deve ser feito apenas pela gente, que tem uma galera que pensa assim, ai, vocês aí que falam sobre isso, bora chamar, sabe, como é pessoas pretas para falar sobre essa questão. E a gente precisa entender que o combate ao racismo, ele tem que perpassar por toda a sociedade. Sabe, todas as pessoas que se dizem, né, ali imbuídas na construção de uma sociedade mais justa, elas precisam debater como o racismo atinge nossa estrutura social. Com certeza. Assim como, vou até te cortar rapidinho, assim Não. como você tem um filho homem e cria ele para não perpetuar o machismo, minha mãe criando filhas brancas deve criá-las para não perpetuar o racismo, né? Eu acho que tem essa ligação. Sim, sim. E a gente aqui trocando de todos esses e elogios e tudo mais. Você acha que você, essa mulher essa mulher forte, potente que você passa pra gente, que você é o tempo inteiro assim? Não cansa, não? Ou baixa essa guarda? Porque aqui é onde a gente mostra também nossas fragilidades, qual é a hora, é onde, é quando. Em vários momentos, Flávia. Eu não sou essa potência. Eu sempre digo assim, é muito doloroso e é muito cansativo viver o tempo todo armada, combativa. Só que em uma sociedade como a nossa, como mulher, se eu não baixar a guarda, eu vou ser atropelada. Como pessoa preta, se eu não baixar a guarda, eu vou ser aniquilada. Só que isso cansa, isso adoece, né? Às vezes eu preciso chorar, eu ligo para meus amigos, é dentro da minha casa, é dentro do chuveiro, às vezes é na madrugada, com as insônias que a gente não dorme. Então, assim, eu acho que não existe ninguém que é forte o tempo todo. Até porque eu não escolhi ser forte. Eu não queria. Eu não queria ser forte. Eu não queria ser tão preparada sobre isso. Ter consciência, inclusive, de como o racismo e como o machismo me atinge, me adoece ainda mais. Seria muito melhor se eu não tivesse nenhuma noção do que acontece. Porque a ignorância também é uma bênção. É um privilégio. Quantas vezes que eu chego em um lugar e eu percebo, porque assim, da mesma forma que a gente que é mulher conhece quando um cara tá olhando pra gente dizendo, você sabe quando um cara tá olhando assim, Flávia Alessandra, você sabe quando o cara tá te olhando, tá te reconhecendo, e você sabe também quando o cara tá te olhando, te objetificando. Sim. A gente sabe a diferença. Como pessoa preta, eu sei exatamente quando a pessoa tá me olhando eu acho que é chamar, eu acho que é Maíra. E quando a pessoa tá me olhando assim, o que essa neguinha tá fazendo aqui? Eu sei quando alguém me chama de preta, e aí, preta? E quando a pessoa assim, o que essa preta tá aqui? A gente sabe. Essas subjetividades, ninguém ensinou pra gente. A gente aprende na vivência. E isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Não é fácil, né? E sabe aquela coisa assim que muitas vezes você já fez inúmeras novelas. Quantas vezes você chegou para uma colega sua de elenco, contou uma situação em que sua colega, mulher, entendeu, na mesma hora que você falou, e um colega seu homem falou, pelo amor de Deus, você não está exagerando, não? Que é aquele local de colocar a gente como louca. Sim. Faz a gente, inclusive, duvidar da gente mesmo. Isso acontece comigo como mulher, quando às vezes eu chego e digo, esse cara... Tipo assim, às vezes está em um grupo, um grupo de WhatsApp, está tendo uma discussão, aí você bota a sua opinião, aí todo mundo ignora. Aí um cara vai botar a mesma opinião que a sua e todo mundo concorda, sabe? Né? Em uma reunião. Imagine como pessoa preta, onde as pessoas, inclusive, questionam. Uma coisa que acontece muito na cabeça das pessoas em elogio é, nossa, você é inteligente demais. Sabe? Aí tem um nossa que é... Uma surpresa. Não Como esperava pode? isso de você. Sabe? Não. Tem alguma coisa estranha aí, sabe? Que é um elogio também, que a gente diz assim, você é uma preta linda. Você é preta,
mas Mas- conseguiu a façanha de ser bonita, sabe? Sim. E que as mulheres ouvem, tipo assim, você é uma mulher inteligente, sabe? Aqueles elogios que demonstram quando, aquela pulguinha que assim, ó, Sim. você não deveria estar nesse lugar. Você Eu é ouço mulher, muito. Você tem um rosto tão lindo. sabe? E você sendo filha de sua mãe, eu sei que tem toda uma Sim, cobrança que É. né? Você é filha de Flávia Alessandra, porque as pessoas vão querer Você que não você quer ser siga- musa também? Sabe, você não vai sambar, você não vai botar um vestido, você não vai fazer a vilã, não, na próxima novela. É. Por que você não faz a mesma novela que sua mãe? É como se você não tivesse o direito de existir para além de ser filha de Flávia Alessandra, Sim. né? E filho de seu pai também, né? Ai, eu adorava Também, seu pai, falar também. nisso, adorava seu pai. Galã, Hay que aproveitar que Flávia Alessandra chamava seu pai um gato, minha filha. Ele é mais velho, eu dizia, meu Deus do céu, Ele era o galã, eu sei. minha filha, e mãe. E aí, olha só, e ele era um galã de gerações, porque mãe Aham. achava ele gato e eu também aqui já achava eu novinha. Eu A já- minha avó fala, quando ele chegou lá na casa da minha avó, quando a minha mãe estava conhecendo, ela falou, tô muito nervosa, porque você é o galã pra mim, pras minhas amigas, né? E você tá com a minha filha. Então, a gente tinha uma diferença de idade gigantesca, Muito grande, gente. é. Tanto é que quando a Jujuba até hoje fala de relações aí com muita coisa, fala: olha, que eu com seu pai eram 23 anos de É. diferença. Eu tinha 17, ele tinha 40. É, que as mulheres deviam falar que você era interesseira. Exato, enfim, que nem você É. fala. E você, tão novinha assim, se sente cansada também? Ah, me sinto, né? Se eu falar que eu me sinto, as pessoas vão falar, Não, amor, lógico que não. Porque tem a Mas- cobrança, porque tem a expectativa, porque tem. É, mas sim, é como o Má falou, né? Eu acho que às vezes a gente só quer relaxar, baixar a guarda, chorar. A gente quer colo, às vezes. A gente só quer colo. É, e fica nessa coisa de ter que ser. Ainda mais eu tenho essa coisa de ser uma mulher grande, né? Então, você sempre falou, eu não sou mignon, não sou É. magrela. Então, muita gente olha Você pra é mim e fala. mulherão, Julia Costa. É, e aí muita gente fala, nossa, mas você tem essa coisa, essa armadura, você é forte. Sendo que eu sou um bebê chorão, né? Eu sou super sentimental, eu sou super. Super fofinha, vi toda preocupadinha, É. querendo dar atenção, tudo, mas é isso, né? É. Às vezes a gente não tem esse privilégio de poder só desabar e querer colo e, enfim, chorar. Somos todas mulheres vaidosas, mudando um pouco de assunto, levantando um pouco o astral de novo. Somos todas mulheres vaidosas, entre outras coisas. E vocês acham que esse mundo masculino tenta desmerecer a gente também usando a nossa vaidade contra a gente? A gente até falou um pouco sobre isso, que era visto como algo supérfluo, mas eu acho que ainda tentam usar isso contra a gente, né? Do tipo, ah, não, mas se você tá sendo... Eu lembro que uma vez eu cheguei, eu tava usando brinco e tal. Eu trabalho como assistente de direção também, né? Fazendo projetos no audiovisual. E aí é sempre uma correria, a gente tem carga horária de 12 horas, a gente já conseguiu conquistar aí o 5x2, mas nessa época ainda era 6x1, então, enfim, não tinha vida além disso. E aí eu lembro que eu cheguei usando um acessório a mais, acho que era um brinco assim, mais longo. E aí o meu chefe falou assim, nossa, tá com tempo pra descansar, hein? Tá até arrumada. Do tipo... Se você tá Se podendo você tá ter podendo essa se vaidade, arrumar, teoricamente. você não deve estar fazendo todo o seu trabalho, né? Porque não era pra estar com tempo. Vocês lembram de alguma situação, vocês com certeza, com mais experiência que eu, já passaram também? Pode ir lá, Mari, porque a minha cabeça, até eu resgatar aqui, minha mãe ó, tem uma memória eu sou péssima. Não, eu acho que são várias, né? Que são essas microviolências e que provavelmente esse cara que te falou isso, ele deve ter certeza que ele não falou nada demais. Não, foi um sabe? elogio às vezes pra ele, né? É, tipo assim, olha, conseguiu se arrumar. Tem esse lugar, né, de toda vez que a gente faz alguma coisa, de falar, você gasta demais. Assim, eu vejo muito meme na internet, né, que da mulher que tem que esconder do marido que comprou as coisas. A gente tava falando sobre comprar. É muito bom quando a gente tem nossa autonomia, né? Eu quero Nossa. comprar, eu quero fazer, eu posso fazer. Eu posso Necessária cuidar essa independência de mim. financeira. E eu falo muito sobre isso, independente da classe social que a gente seja, ser independente, sabe como é? A independência te dá a liberdade de você dizer, não quero falo ir, estou isso. indo agora, estou em paz. Minha mãe sempre Pra fala todas isso. as mulheres que passam na minha Sempre. vida. Menina, a minha mãe sempre fala, tá, você não quer trabalhar assim? Cara, mas tem a sua independência financeira. Se você não quiser trabalhar, mas arruma uma forma de ter a sua independência financeira para você ter a liberdade de sair de um relacionamento abusivo, sabe? De sair de uma relação que não te faz feliz. E poder dizer não. Dizer não até para um trabalho. Assim, eu me lembro de todas as vezes que eu já me submeti, você estava falando sobre isso,
de você estar em um trabalho porque você não tem alternativa, não tem outra coisa para fazer. E essa é a realidade do país, onde muitas mulheres terminam trabalhando e não conseguem sair daquele trabalho porque as mulheres no Brasil são a maioria das chefes de família, né? A maioria dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, são elas que sustentam, inclusive, às vezes, 3 gerações da mesma família. Então, a gente... E aí, você estava falando sobre essa questão, né, da vaidade, onde muitas vezes aquela mulher que parou, tipo assim, ela está ali sustentando a família, ela sustenta o filho, o neto, a esposa do filho, ou vice-versa. Mas se ela parar para cuidar do cabelo, vai ter alguém para fazer uma piada. Porque parece que a gente tem que estar sempre... Ou você tem que ser muito gata para ser a mulher que é o troféu, ou você tem que estar sempre desgraçada para poder mostrar o quanto que você é batalhadora. Porque aqui no Brasil a galera gosta muito dessa história do sofrimento, sabe? Como é que você conseguiu chegar até aqui? Como você batalhou? Glamoriza isso. E aí quando você fala, não, acordei, fui lá, botei meu brinco, me preparei e eu continuo sendo uma excelente assistente de direção. É porque parece que não. Para você ser assistente de direção, você tem que estar acabada. Acabada, destruída. Não, e aí, esse lugar de... Eu consigo dar conta disso. Sim. Eu faço isso aqui. E foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, que é... Não se preocupe, eu vou fazer isso aqui também. E fui também aprendendo a dar os limites, sabe? Eu começo a correr do respiro. Às vezes, uma coisa que eu aprendi com minha avó. Minha avó me ensinou uma coisa que era maravilhosa. Assim, sempre que alguém te fizer uma pergunta idiota, não responda. Olhe para a cara da pessoa e sorria. Respire fundo e sorria. Ela falava muito sobre isso quando alguém perguntasse, alguém que eu não quisesse responder. Tipo assim, alguém me perguntou sobre dinheiro. Quanto você ganha? Aí ela dizia, quanto eu ganho? E aí eu fui me dando conta o quanto que isso é genial, porque você deixa na mão do outro, né? Tipo assim, se a pessoa falou que você ganha R$10 e você ganha 30, diga R$10. A pessoa não sabe se você tá falando que você ganha mais do que 10 ou ela ganha menos de 10. Sabe, nunca vai ter. Então é a mesma coisa, assim, você conseguiu botar o brinco, né? Sabe? Tipo assim, pra ele deve ser é um absurdo, né? Porque parece que tira da gente, inclusive, esse direito de ter vida, de poder se dedicar, de poder se relacionar. Sabe como é? Essa semana, minha filha perguntou pra mim, né? Ela se deu conta que meu filho não é filho do pai dela. Aí ela falou, mãe! E assim, uma coisa assim meio julgadora, né? Que ela é muito expressiva. Ela, mãe, você já teve outros namorados? Aí eu falei, um bocado. Antes de papai, mamãe jogou duro. Maravilhoso. E aí ela falou, e você casou com todos? Eu falei, não, mamãe nunca casou. Mamãe se relacionou com o pai dela dele, depois namorou um bocado. E aí, quando ela falou isso, o pai meio que deu uma risadinha assim. Aí eu falei, como seu pai também fez? Aí eu virei pra ele e falei assim, eu não dei risada disso. Porque parece que é uma bobagem, mas é que ela deve estar achando que é errado. E a gente precisa mostrar pra ela que a mãe dela é uma mulher livre. E ainda falei pra ela, ainda terminei a conversa assim. E se mamãe terminar com o papai, mamãe vai namorar mais e você vai continuar respeitando a mamãe. Porque tinha uma parada antes que é... Toda vez que uma mulher se separava, as pessoas diziam assim, ó, olha lá, hein? Vê se não vai namorar logo, botar o tombo, né? Por causa dos seus filhos, dentro de casa, por causa dos seus filhos. Mas quando um homem se separava, as pessoas perguntavam assim, e aí, vai ficar separado? Não vai arranjar logo uma mulher mãe, pra cuidar de vai você? ser- Cuidar de você e da Sabe? criança. E aí, não, eu tenho logo essa... eu digo, mamãe gosta também, E mamãe já joga... deixa ele no suspense, né? Em alerta ali também. Se bobear, já... E eu sou... Flávia, aqui eu sou uma pessoa ótima, mas se tem uma coisa que eu digo pro meu marido é, da água que você bebe, eu tomo banho. Eu lembro que a Loli também ficou muito confusa, né? Quando ela começou a descobrir essa família moderna. A Olivia. É que a gente tem uma família bem moderna mesmo. Tipo, a minha enteada é minha meia filha até hoje. Porque uma vez enteada, pra sempre, não é? Não consigo. Eu disse para meu marido outro dia, eu digo, eu não me separo de você porque eu não quero perder a Aninha. Então, eu digo pra ele. a Mari continuou sendo minha meia filhota. Eu não consigo ver de outra forma. E eu tenho certeza que a Aninha, assim, eu digo direto, assim, eu amo minha enteada. Eu digo assim, é a filha que eu não gerei, mas que chegou, tipo assim, imagine, ela tá com 18, tinha 8 anos. Quando eu comecei a me relacionar com o pai dela, essa mina faz parte da minha vida. É lógico. Sabe como é? Eu quero realizar os sonhos dela. Às vezes eu me seguro, que eu digo, deixa ela resolver a mãe e o pai, mas eu tô aqui, eu quero dar minha opinião, eu quero dizer. Às vezes eu digo, olha, eu sei que eu não posso me meter, mas eu acho isso. Mas aí você faz o que você quiser, mas eu falo. Ai, muito bom. Vamos passar para os nossos quadros? Nossa, ia falar agora. Vamos, então. Gente, puxa aí, Vamos mãe. lá. A gente tem aqui alguns quadros no nosso podcast. Um deles, que nunca falta, é o Na Minha Época Era Diferente. Eu falo isso direto pra meu Então, filho. Ai, na pois minha bem. época. Meu filho.
A relação com a nudez e a ideia de empoderamento que a gente conhecia, mas não chamava assim, era diferente. Por exemplo, posar nua era entendido como ter poder sobre o próprio corpo. Hoje essas revistas não existem, mas a nudez, por exemplo, nos blocos de carnaval, agora é vista dessa maneira. Como é para vocês esses olhares diferentes? Ou seja, Maíra, que é mais da minha geração, como é isso para você? E Júlia, que é aí dessa outra geração. Vai lá. Não, vai você primeiro. Quero ver o que você vai falar. Eu tô curiosa, eu quero saber. Não, eu acho que a nudez, eu acho que veio sendo, né, entendida. Porque, por exemplo, tinha um lugar de poder, mas eu acho que dependia muito de quem e como. Antigamente, né? Assim, Sim. a Playboy era um lugar de empoderamento, de poder, mas eu acho que dependia muito quem e como. Até os próprios corpos de mulheres pretas sempre será muito mais. Quer dizer, espero que não sempre será, mas ainda hoje é mais objetificado. Até no carnaval, quando a gente. Hipersexualizados. Exato, e a gente vê isso. Mas eu acho que hoje em dia talvez tenha uma liberdade, né, maior em relação a isso. De não ser mais um tabu tão grande. Mas é muito louco, porque como a gente sempre fala em tudo, né? Ao mesmo tempo tem um movimento de conservadorismo tão grande, voltando com tudo, que eu acho que a gente perde muito de coisas que a gente já conquistou, que eram tão importantes. Eu vou ser a chata, né? A tia chata. A gente estava aqui falando da Playboy. E a Playboy era um instrumento muito desse lugar de beleza. Mas assim, toda vez que eu penso na Playboy, eu lembro de duas capas de mulheres pretas que eu lembro. Isabel Filardes e Rosiane Pinheiro. Uhum. Eu só lembro dessas duas. Então, não era nenhum lugar que os nossos corpos estavam. Não. Sabe? Então, Vocês assim... nem tinham essa representação a gente nas nem tinha. telas, E, assim, das telas. Então, assim, era aquele lugar. E eu me lembro que a Playboy de Rosiane Pinheiro foi uma das revistas mais bonitas que eu já vi. E a de Isabel Filardes também. E era aquela coisa linda, mas parecia que o nosso corpo não servia nem para estar ali nu. Ao mesmo tempo, a gente sabia que os corpos pretos são os corpos que, historicamente, sempre foram apresentados de forma... Tanto que é daí que surgem as mulatas, né? Que era aquele lugar da mulher que está ali com pouca roupa sempre. Porque aquele corpo nunca era visto como algo para ser sacralizado. Então, não era visto como algo sagrado. Então, aquele corpo poderia estar ali o tempo todo sendo abordado. Então, assim, por isso que, às vezes, a gente precisa compreender que são histórias diferentes, né? Então, assim, por muito tempo, inclusive as mulheres que vinham do movimento negro, tinha essa questão com a questão da nudez, porque o nosso corpo é tão explorado, é tão objetificado, e a gente sabe que, enquanto muita gente celebra essa miscigenação do país, a miscigenação muitas vezes se deu através do estupro, da violência sobre alguns corpos. Então, por isso que por muito tempo pra gente, quanto mais vestida a gente tivesse, mais respeitada a gente seria, né? Todas as mulheres, mas em especial as mulheres pretas. Em contrapartida, que aí eu vou fazer, né? Eu vou confabular aqui com Julinha. É muito importante quando você começa a ter autonomia sobre o seu corpo. Eu sempre fui uma mulher gostosona, eu sempre gostei de ser gostosa, sabe como é? E eu queria estar na contramão desse lugar. Tipo assim, eu quero ser uma intelectual, eu quero ser inteligente, mas eu quero ser gostosa. E eu não tinha nem essa compreensão ainda política desses conceitos todos, mas assim, eu queria ter autonomia sobre o meu corpo. Assim, eu quero andar apertadinha, como a gente fala lá na Bahia, mas quero também poder fazer uma dissertação sobre algum assunto. E eu me lembro que muitas vezes eu fui julgada por algumas mulheres, né, que são referências na literatura negra, de me dizer, não, você não pode andar assim, você não pode estar assim. E hoje em dia eu consigo compreender o que aquelas mulheres estavam me alertando, mas eu também consigo entender desse lugar de que meu corpo, minhas regras, que foi um movimento super importante que está sendo apagado, porque essa onda conservadora, de fato, tá muito forte, muito potente, muito pujante, que a gente tem que tomar cuidado. Então, para mim, é muito fundamental eu poder falar, eu gosto de andar assim, eu quero andar assim, se eu quiser sair nua, se eu quiser pousar nua em uma revista. Outro dia, a mina falou que eu só estava postando foto de biquíni, aí eu postei mais. Porque, assim, Sim, poder postar foto de biquíni é uma grande conquista. Com certeza. Para mim. Até porque isso aí esbarra naquilo que a gente estava falando antes, sobre na construção do meu amor próprio. Sabe? Na construção da minha autoestima. Por muito tempo, tudo que eu queria era esconder o meu corpo. Hoje em dia, olhar para o meu corpo e dizer, tá tudo bem. Mesmo não estando tudo bem, mesmo tendo os problemas, né? Problemas, entre aspas, que ele tem, eu consegui olhar para ele e gostar dele.
É uma Se conquista. pra você tá tudo Sabe, bem, é uma isso conquista que muito importa. grande. Então, assim, eu quero poder, eu que decidi, eu quero postar minha foto de biquíni. Não foi ninguém que explorou o meu corpo. É uma diferente quando decisão minha. consensual. Sabe? Então, assim, eu quero poder gostar de mim de todas as formas. Sabe? E esse é o meu maior sonho. Assim, que todas as mulheres elas possam decidir plenamente o que elas querem fazer com seus corpos. Com quem elas vão deitar, com quem elas não vão deitar, a roupa que elas vão vestir. Tem que ser uma decisão. E que elas devem ser respeitadas. Sabe? Uma aula sempre, né? Sempre. E aí eu fico abobada, acompanhando, eu entendeu? também. É. E eu fico Era assim, meu Deus, tudo faz sentido. Não sei o que é isso mesmo. Mas é. Não, eu vou chamar outro quadro nosso. Então tá. Que é o Atualizando o Software. Vocês sabem que eu sou programadora? Minha Mentira! primeira formação. Jura? Eu sou uma caixinha de então vamos surpresa. mudar a abertura. Peraí, gente. É minha Então primeira tem tudo a ver formação. o Aladdin querer fazer... É, mas eu acho que lógico. não foi por causa disso, não. Mas minha primeira formação, eu sou técnica em programação de dados. Olha, gente, mas tão moderno, né? Porque... Mas naquela época já era algo, sabe? Mas nossa, estava porque começando naquela Pois é, época. então. Porque eu lembro, quando eu fiz Lívia, por exemplo, de Porto dos Milagres, eu era uma web designer. Sim. Era uma coisa que estava iniciando, as pessoas não sabiam o que era, eu tinha que explicar nas entrevistas. Nessa época eu tava na faculdade, tanto que eu tinha um colega da sala que a gente botou o apelido dele de Guma. Ai. E ele assina como jornalista, ele é um jornalista esportivo lá da Bahia. Ele assina como Guma até hoje. Maravilhoso. Por conta da gente, Maravilhoso. Então, eu vou chamar o nosso Tá. quadro Atualizando o Software com Sim. uma especialista de TI aqui. Mas nem lembro mais de nada, mas já tem mais de 27 anos. isso. Sabe mais do que a gente, com Com certeza. Que certeza. aqui são duas portas de Pode chutar que a gente vai estar aqui. O Tiano, que é o Otaviano, que sabe tudo e entende tudo de tecnologia lá Ah, em não, casa. você é ótima também. Não vem, não. Não, eu sou boa porque é da minha geração saber o mínimo, mas o Você é Tiano sabe ótima. mais que eu. Você é ótima. Há pouco tempo... Sou muito bonitinha. Há pouco tempo tiveram hashtags tipo Chega de Fio-Fio, Amigo Secreto e o próprio hashtag MeToo, que era internacional, né? Enfim, hashtags que ajudaram a pautar conversas sobre questões das mulheres. Nesses casos envolvendo assédio, que é uma pauta super importante, mas eu não vou pesar esse rolê mais não, que eu acho que a gente já pesou o suficiente por aqui. Tá. E agora falando disso, esse quadro é para ser divertido, então Vamos, trazer uma leveza. leve, tá bom. Sou sempre eu que peso o rolê, né? Agora eu vou dar uma de Poliana. Mas se vocês pudessem inventar uma trend pro TikTok para as mulheres seguirem, qual seria? Porque a hashtag já tá meio ultrapassada, então eu vou trazer pra trend, tá, gente? Difícil. Difícil. Difícil, né? Eu decidi ser. E ela escolhe o que ela quer ser. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. É isso, com uma musiquinha de fundo Não é? e as meninas fazendo vídeo no TikTok do que elas decidem ser. É, uma boa. Seja o que você quiser. Seja o que você quiser, seja livre. Gente, porque não é isso. Sim, no Não final é sobre das nós contas. mesmas, não é sobre o nosso corpo. Portanto, que eu não esteja ofendendo quem está aqui, ultrapassando o limite de respeito. A liberdade do outro acaba Exato. quando... Então, tudo ok. É o que eu quero, qual é a minha vontade, vamos lá. Seja livre. Eu também tô tentando pensar em alguma trend É que difícil, exista, né? mas agora sim, eu tinha que ter dado uma estudada pra trazer. Mas eu inventei aqui agora. Fiquei pensando aqui, decidi ser, né? Uma coisa assim meio... Você arrasou. Bora fazer. Bora fazer. isso, O que você quer fazer? Bora, o que você quer ser? Gostei. Pronto, Decidi né? ser. Vou Decidi pegar ser. aí Decidi para ser. ser nossa próxima campanha da Royal Face. Decidi ser. É. Várias mulheres Decidi ser. aparecem e Pois contam é. suas histórias. Isso Olha, Ah, já gostei. Vamos fechar Duas isso. marqueteiras. Vamos para o nosso próximo, então? Vamos. Que é o local de falha. eu tenho vários. Que é quando a gente pensa, Quem não, né? quem vacilou fui eu. Então, em algum momento, vocês pensaram, nossa, me empoderei demais. Ou, nossa, eu achava que eu estava arrasando nesse momento e nem tanto. Eu dificilmente, porque eu não sou essa mulher, por mais que me vejam assim, eu não me vejo essa mulher assim. Então, eu acho que eu nunca... Não, essa coisa do Me me coloco empoderei muito. demais, eu acho que eu nunca tive esse problema. Até porque o empoderamento é um processo de construção constante. Quando você falou do local de falha, eu reconheço as falhas em vários momentos. Na criação de meus filhos, eu já falei coisas que eu já
me arrependi, sabe? Como eu acho que eu falho, às vezes, com... Eu trabalho demais, aí, às vezes eu fico nessa dúvida, porque eu acho que é um problema, inclusive, das mulheres modernas, classe média. Que esse problema, esse questionamento de trabalhar muito é o problema das mulheres de classe média. A mulher que está lutando para botar o de comer dentro de casa, ela não tem nem quando ter dúvida, que ela trabalhou muito porque ela não tem outra opção. Mas, assim, às vezes eu acho que eu falho, assim, na ausência com meus pais, né? Eu fico nessa tensão de, meu Deus, eu preciso dar mais dar atenção a meus pais, mas aí, ao mesmo tempo, eu quero fazer mais coisas para poder realizar os sonhos de meus filhos, de minha mãe, sabe? Mas eu me vejo nesse lugar de falha. Às vezes eu acho que eu sou destrambelhada. Eu dou muita opinião. Minhas amigas falam. Eu dou muita opinião. Ah, Mas eu com as então, amigas eu também dou, mas não é bom, gente? Ali é um território de mas confiança. eu não dou com as amigas, não, meu filho. Eu tô também na com rua, tudo, aí alguém, eu a também. planta tá aqui. Se a planta falou, eu digo, a planta quer saber, eu vou te dizer. É. E às vezes a planta não quer saber. Não você quer tá saber. entendendo? E eu dou. Eu fico com a mas sensação eu que eu acho falo que eu demais. também. Aí eu tô no lugar e falo. Aí eu vou deitar pra dormir, eu fico assim, meu Deus, pra que eu fiquei falando aquilo? E não calava a boca, devem estar me achando mais E chata. eu tenho devem uma tá não sei amiga o que quê. ela fala assim pra mim, ela só cala a boca, porque eu tô falando aqui e eu vou Achei que você perdendo. fosse falar que ela fala, pode falar. As pessoas... Não, mas não é porque assim, entendeu? Vamos supor, tô aqui falando da planta, né? Aí, ao invés de eu parar, eu falo assim, aí, planta. Eu digo que tem mais. Não adianta você estar nesse vaso, esse vaso bege não tá combinando com a folha verde. E aí ela fala, cara... E aí, daqui a pouco, ela fala assim, aí a planta fala assim, mas eu só tinha esse vaso bege. E aí eu já dei minha opinião. Aí minha Aí já amiga era, fala, é. cara, só cala a boca. Aí você vai se enrolando. Eu vou me mais. enrolando, daqui a pouco eu quero me desculpar. Não, mas o vaso velho é lindo. E, É. e aí já não tem. Então esse é meu local de falha, eu tenho muita opinião. Eu também tenho nesse local de fala. Eu acho que é difícil nós, mulheres, termos esse local de me empoderei muito. Porque normalmente é o contrário, né? Normalmente a gente se vê inferior do que a gente é. O homem hétero, branco principalmente, que tem essa autoestima de vender pílula na farmácia, né? Desejável. A gente até Mas- já falou, tem mulher até que tem esse local e que a gente às vezes até critica as Mas eu outras acho mulheres. que a- Nossa, ela se acha. Mas quando a eu acho mulher que é muita muito- mulher tem muito no intuito de se proteger, sabe? Do tipo, a gente fala disso também. Eu preciso me autoafirmar para eu mesma acreditar e me ver assim. Eu acho que a maioria das mulheres é muito mais nesse lugar do que no de realmente se ver assim. Então vamos mudar isso, Eu vou porque fazer outra na pergunta. próxima eu vou querer ouvir momentos ali que passam. Eu vou fazer outra pergunta do local de falha. Sim. Se vocês já pensaram em algum momento do putz, naquele momento ali eu devia ter lacrado pra cima da pessoa, devia ter botado pra quebrar. Eu já passei, claro, por várias situações onde eu sofri o assédio, o vem pro teste. Mas eu acho que se eu tivesse batido de frente e respondido naquela época, eu ia comprar inimizade com o poderoso, que ia me bloquear, que eu não ia entrar, que eu nunca teria me tornado a atriz que um dia eu queria me tornar. Então, não sei se eu faria diferente, mas se me dissessem, olha, pode ir lá responder, porque você vai chegar no seu lugar de atriz, minha filha, eu teria falado. Mas, senão, o processo era esse. Era disfarçar, engolir o sapo, entender que tinha uma coisa estranha. Opa, dá meia volta e passa por ali. Mas a minha jornada dentro do meio foi assim. Eu sempre digo que tem tanta gente que se beneficia com o nosso silêncio, né? Porque quando você mudou a pergunta aí, eu posso te dizer inúmeras vezes que eu só me calei. Eu vim hoje conversando com o Diogo sobre isso no caminho, daquelas pequenas violências que a gente passa, que a gente entendeu o que está passando, mas que a gente se cala, né? Porque a gente tem que saber, às vezes, com quem a gente pode brigar, a hora que a gente pode brigar. E quando a gente vai brigar, mesmo a gente estando certa, muitas vezes, se a gente brigar, a gente vai perder aquela oportunidade. sim. E isso é muito cruel, porque isso inclusive, é assim que o patriarcado age, né? Uhum. Tirando da gente as oportunidades, fazendo a gente duvidar da gente e fazendo isso que Flávia falou é muito importante, que é, se eu falar, talvez eu não conseguisse chegar. Se eu tivesse falado, eu não conseguisse chegar. Sim. Imagine, aí mais uma vez, imagine comigo. Imagine, eu sou nordestina. Quantas vezes eu já ouvi piada assim, graça de baiano? Ai, baiano preguiçoso. Aí eu tenho que respirar fundo, eu quero fazer a piada, eu quero fazer a resposta, e aí eu tenho que... Agora eu não posso. Aí eu tenho que ouvir a piada racista e às vezes... E aí a gente vira chata. Eu sei que eu sou considerada chata por várias pessoas, porque tem coisas que eu não quero negociar. E não negociar essas coisas, assim, eu não vou aceitar a piada racista. Então eu vou me posicionar. Eu também não vou estar em determinados lugares, sabe? Então, assim, muitas vezes eu não vou fazer determinados trabalhos porque as pessoas, essa mina é muito chata,
sabe? Que a gente só fez uma brincadeirinha ali de chamar de macaquinha, achou ruim. Porque acontece. Então, se a gente vai lá, se posiciona, e tem uma parada dentro do mercado que ela é muito cruel. Você não aceita, vai ter 40 que vai aceitar. Não, eu ia É. falar E isso vai ter- também. O pior é é. que se a gente se posiciona, outras 40 vão topar. E às vezes vai topar até mesmo por uma questão de desespero. É. Né? Eu tento não julgar a pessoa que aceitou. Eu tento não Sim. julgar. Por mais cruel que seja, mas assim, às vezes a gente não sabe. É, Sim. porque eu ia falar justamente isso. Até o você impor o limite, até você dizer não, alertar, é um privilégio. Porque eu agora, começando como assistente de direção e no audiovisual, eu ainda trabalho com uma galera das antigas que tem uma forma de trabalhar muito ultrapassada, né? Que hoje em dia já é muito errada. Graças a Deus, a gente já entende que hoje em dia não é aceitável. Mas, assim, eles continuam gigantes e com nome. E aí, faço trabalhos incríveis. E aí, eu lembro a primeira vez que eu passei por um assédio no trabalho, não sexual, mas de poder. E aí, eu liguei pra minha mãe, chorando e tal. Eu tava arrasada. Minha mãe falou, filha, só posso te dizer que, infelizmente, isso vai acontecer outras vezes. Se você quiser sair, eu te apoio, eu te entendo, porque eu sei que não é fácil. Mas, se não, faz parte a gente engolir, seguir. E, assim, eu tenho o privilégio da minha mãe, dos meus pais, me darem apoio financeiro. Então, eu poder dizer não. Eu tenho uma estrutura financeira e familiar que me abraça. Mas tem muita gente que não tem e que aí tem que ficar engolindo para conseguir se sustentar, né? Então, até o dizer não, o impor limites em prol da nossa saúde mental é um privilégio, infelizmente. Eu sempre digo, dizer não é uma das maiores conquistas que a gente pode ter. Vamos para o nosso próximo quadro. E o último, Café com Lágrimas. E eu vou começar contigo, Jujuba. Quero saber que mundo você gostaria que a sua irmã, que hoje tem 14, que mundo que você gostaria que ela vivesse? Peguei pesado, eu sei, mas tenta passar aí para mim. Eu acho que o mundo utópico, né? Infelizmente, porque... Bom, pelo menos não vai dar tempo de mudar até ela crescer. E como já está crescendo, gostaria que ela crescesse num mundo onde ela pudesse, andar da forma que ela quisesse, sabe? Se fosse de calça e manga comprida, ok. Mas se ela quisesse andar com o peito de fora ou sem sutiã, sabe? Com o mamilo marcando, eu queria que ela tivesse essa liberdade. Eu queria que ela pudesse crescer num mundo onde ela não tivesse essa pressão dessa perfeição que, cara, minha irmã sofre muito com essa perfeição. Eu acho que isso tem muito a ver com as redes sociais, né? Porque ela, diferente de mim, já cresceu com isso. Eu ainda fui me adaptando e entrando um pouco mais conforme eu fui crescendo. Ela já cresceu com as redes ali. Então, eu queria que ela vivesse num mundo onde ela pudesse e o mundo pegasse um pouco mais leve com ela, sabe? Porque todo mundo vai ter uma mancha, uma espinha, uma dobra, uma verruga, enfim, ninguém é perfeito e não existe o corpo perfeito, a pele perfeita, o cabelo perfeito, porque são belezas. Onde ela pudesse pegar um pouco mais leve e ser mais leve, onde ela não precisasse se colocar nesse lugar da prateleira de ser escolhida, onde ela pudesse escolher. Que as pessoas fossem mais gentis, menos violentas, mais amorosas. Um mundo mais igual, assim, para mulheres, em raças, em gênero, em tudo. Um mundo utópico. E você, Maíra, que tem uma filhota que as duas fazem aniversário no mesmo dia, as duas librianas, só que ela tem 11. Não, tem 4. A Ana tem 4. E a Ladê que tem 16. É isso que eu confundi tudo. Que a diferença de idade que é igual. A gente tava falando sobre isso, a diferença de idade é igual e as duas fazem no mesmo dia. Júlia falou super bem. Eu queria que meus filhos vivessem em um mundo que eles pudessem viver sem ter medo de serem aniquilados. Sabe? Que eles pudessem viver, não sobreviver. Sabe? Sem estar nessa tensão. Que eles pudessem ser livres, sabe? Livre de verdade, livre de pensamento, livre de ideia, que pudessem vestir as roupas que eles quisessem vestir, porque eu, como mãe de crianças negras, eu ainda tenho que falar de igual essa roupa é preocupante. Eu tenho um filho preto retinto, então às vezes eu digo para ele,
esse cabelo aí, não bota roupa de capuz. É muito cruel. Eu digo para meu filho, não vai andar com roupa de capuz. E é muito cruel. Tipo assim, enquanto uma mãe branca fala pro filho, vai sair sem levar o casaco, eu digo para meu filho, vai sair com esse casaco? Você já pegou sua carteira? Você já pegou seu documento? Sabe? São preocupações que eu gostaria que elas não fossem mais necessárias. Sabe? Eu queria que minha filha não tivesse nenhuma dúvida do cabelo dela, porque ela agora, graças a Deus, ela voltou a gostar do black dela, mas minha filha passou uma época, porque a escola é esse lugar de formação, mas que às vezes faz a gente duvidar das nossas belezas. E minha filha voltou uma época para casa que ela dizia, eu não quero esse cabelo, eu quero o cabelo igual ao da Rapunzel. E eu dizia, cabelo igual ao da Rapunzel você não vai ter. E isso é muito cruel, sabe? Eu dizia para ela, isso você não vai ter. Essa não é a sua beleza, isso não sei o quê. E muitas vezes eu vi minha filha olhar para mim com um olhar de tristeza, sabe? E aí eu lembro de mim, que é quando eu tinha o maior sonho de ser assistente de palco de programa infantil na década de 90, era meu maior sonho. E foi ali a primeira vez que alguém me disse que aquele sonho não era para mim. Porque eu não podia nem tentar. Eu não podia nem tentar concorrer. Eu já era eliminada. Sabe? Enquanto ali era o sonho de várias meninas. Algumas meninas podiam sonhar esse sonho. Eu não podia nem sonhar. Então eu quero que meus filhos possam sonhar. Eles possam sonhar, que eles possam sonhar o que eles quiserem. Nem tudo eles vão realizar. Isso é do mundo. Mas que eles tenham o direito de sonhar qualquer coisa que eles queiram sonhar. E eu falei super bem agora. É muito linda. Sua mãe falando de você é muito massa, mas vendo você falar é mais bonito ainda, sabe? E é muito bacana assim, a oportunidade de ser sua mãe. E é muito massa ver uma menina com todos os privilégios, sabe, o que você tem, com todos os acessos que você tem, e você escolheu ser uma menina bacana. Você escolheu ser alguém empática, você escolheu ser alguém que se preocupa com outra pessoa. Porque aí você saiu da sua bolha de privilégio para olhar ao seu redor. Sua mãe estava outro dia, num dia que a gente estava conversando, ela, Julinha reclamou comigo de uma coisa que eu fiz, ela me puxou dele. Então, assim, aí além de você se preocupar, você está provocando os seus e as suas a refletirem também os lugares que ocupam. Isso é muito especial. Continue assim. Ai, muito obrigada. Admiro muito. Verdade, gente, verdade. essas mulheres, ó, programa delicioso. Queria agradecer muito, muito você. Agradecer a nossa Royal Face, que estamos aqui, que trouxe essa mulher da Bahia pra gente estar celebrando Dia da Mulher, Mês da Mulher, com uma voz que você é tão clara quando você expõe as suas ideias e o seu coração e as suas experiências e os seus estudos e tudo, fica tudo claro para a gente e próximo. Então, eu considero você uma mulher muito necessária nas nossas vidas. Que você fale mais, que você não se canse de, por favor, falar muito para outras e outros ouvirem a sua voz, tá? Eu que agradeço, Flávia. E acho que é tão importante como uma mulher, com o alcance que você tem, com o lugar que você ocupa, você poderia chamar várias outras pessoas para falar, mas é uma decisão política também. Sabe, tudo que a gente faz é uma decisão política. Quando você escolhe, porque assim, a gente fala do 8 de março, a importância do Dia da Mulher, do mês da mulher, mas a gente não pode esquecer do 25 de julho, uma data que vai chegar, porque tem gente que questiona ainda, mas para que o 25 de julho se tem o Dia da Mulher? Porque a gente precisa, inclusive, entender que, apesar das nossas semelhanças, temos nossas diferenças, e nossas diferenças não nos separam. Faz com que a gente preste atenção no que está acontecendo, sabe? Assim, a gente está aqui falando enquanto mulheres cis, né? Imagine as mulheres trans, que nem nessa prateleira, né, vão estar, porque muitas vezes elas são escolhidas para serem escondidas. Né? Então, assim, a gente precisa muitas vezes falar sobre isso. Então, quando você decide abrir o debate de uma outra forma, é uma escolha também de quem quer furar a bolha, porque você tem um alcance gigante, você sabe o quanto que você representa. E eu sempre digo assim, se uma pessoa saiu mexida, a gente conseguiu fazer a diferença. É o que eu acredito. Também. Muito, muito obrigada, Má. Foi muito especial. Você é muito iluminada. Foi muito gostoso poder pegar um pouquinho dessa energia sua e do seu conhecimento. Incrível que cada vez que abre a boca eu me sinto numa sala de aula. Muito especial mesmo. Foi muito incrível. Estou me sentindo muito lisonjeada e privilegiada de ter ouvido
a sala e poder ter tirado dúvida assim tão de perto, sabe? Fugir do roteiro várias vezes para tirar uma casquinha e aproveitar momentos de dúvidas e questões que eu queria ouvir sua. Te acompanho, te sigo, sou muito fã, muito, muito, muito obrigada. Mesmo. Vocês são muito lindas e é muito lindo ver vocês duas, viu? É muito, muito bonito mesmo, assim. Ainda mais de perto, assim, ver essa troca, ver essa coisa, né, de ver sua mãe falar assim, vá, minha filha, agora brilhe. É muito lindo ver o olhar dela olhando para você, o olhar iluminado, porque é muito bacana que a gente sai desse lugar, né? A gente sempre acha que a mãe tem que ser o tom professor, a mãe que vai dar o exemplo. E aí eu vejo que sua mãe olha para você e faz, gente, olha, filha, que eu fiz. E é lindo ver, sabe? E é lindo ver como mãe também, porque acho que é muito bacana quando a gente olha para o nosso filho e admira, né? A gente admira o nosso filho e aí fica com aquela sensação de eu fiz um bom, fiz bem o meu trabalho, né? Então você fez um trabalho excelente, eu já tinha te dito isso. Mas acompanhando vocês dois, é muito bonito ver seu olho assim, brilhando. Ai, minha filha tá falando, gente, silêncio no mundo. Ela tá falando e é muito bonito, assim, sabe? Que mais famílias possam viver esse momento, né? De troca, da gente se olhar com esse olhar de admiração mútua. Isso é muito importante, sabe? É um processo de construção, porque muitas vezes a gente não queria ser igual às nossas mães, né? Parecia que aquilo que nossa mãe fazia era algo que a gente queria fugir. E nossos filhos também eram tão distantes da gente, quando a gente pode, inclusive, construir essa relação de olhar para nossa mãe, admirar, e olhar para nossa filha também, admirar. É algo que a gente precisa celebrar e levar adiante. Uma troca muito boa. E que a gente celebre as mulheres também desse nosso mundão, que a gente olhe umas para as outras com admiração, com apoio, com empatia, por esse mês tão especial que representa pra gente. Então a gente espera que vocês tenham gostado desse nosso Pé no Sofá Pod. Não esqueçam de seguir a gente. É isso, ser mulher é difícil, mas quando a gente se une e a gente se fortalece, eu acho que fica um pouquinho mais fácil, ou menos doído. Então sigam nas nossas redes, Pé no Sofá Pod, nosso grupo no Telegram, que tem conteúdo exclusivo e a gente tá sempre colocando lá para vocês participarem. Isso, vamos deixar disponível o link para comprar o livro, né? Para quem quiser. Exatamente, que muito onde tá disponível para comprar. Você já plantou árvore na vida também? Já fez tudo, então tá bom, gente. Exato. Muito, e o novo programa que você fez da família que tá disponível na Prime. Na Prime, um monte de coisinha. Toda a família tem uma série muito bacana, assim, que é uma série de uma família preta, sabe? Que tá ali naquele processo de afeto. É muito legal, porque sai daquilo que todo mundo espera, né? Mas tem aí muitas sensacional. coisas. Vamos deixar tudo então no finalzinho para vocês poderem seguir e acompanhar, gente. Muito obrigada. Obrigada, Má. Obrigada, tá? Até o nosso próximo Pé no Sofá Pod. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E a nossa social media é a Beatriz Guilhermino, com assistência de Gabriela Ribeiro. E agradecemos também a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.